Olá, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar a respeito de confiança. E o tema surgiu porque eu tenho um grupo de estudos de um curso em Milagres, é um grupo de estudos online que acontece às quintas-feiras, inclusive se você quiser participar, tá super convidado, eu vou deixar o link aqui embaixo. E aí o tema, né, que eu pensei assim, que me veio para a primeira reunião do grupo foi a confiança. Então, para vocês que não conhecem o Curso em Milagres, existe um livro, né, como é que se chama? Enfim, existe um livro adicional que se chama Manual dos Professores. E dentro desse Manual dos Professores tem as características dos professores de Deus. Então, um Curso em Milagres diz que a primeira parte do Manual dos Professores diz, né, pergunta quem são os professores de Deus. E o curso diz que os professores de Deus é qualquer um que queira ser, ou seja, qualquer pessoa que quiser pode ser um professor de Deus. E aí, nesse sentido, e até levando em consideração que o curso fala que existem apenas duas emoções, né, que é o amor ou a falta de amor, que no caso seria o medo, né? Ou seja, quando nós não conseguimos enxergar que apenas o amor é o real. Então, nesse mesmo sentido, todos nós, de fato, somos professores. E nós somos professores do ego ou professores de Deus, professores do Espírito Santo. E por que eu tô dizendo isso? É que no fundo, né, cada coisa que nós fazemos, e mais importante, cada coisa que nós pensamos, nós estamos, na verdade, ensinando aquela crença para nós mesmos. E tudo que a gente faz, no fundo, é por conta de algum tipo de crença. Então, não importa, seja o que for que nós fazemos, nós fazemos porque nós acreditamos. Existe uma crença subliminar a tudo isso. E aí, nesse sentido, quando eu tenho essa crença e eu atuo, ou mesmo eu penso de acordo com ela, por mais que eu não verbalize aquilo que eu estou fazendo, ou por mais que ninguém veja aquilo que eu estou fazendo, no fundo eu estou ensinando para mim mesma e reforçando, reiterando para mim mesma aquilo que eu acredito. E veja que, assim, quando eu acredito em alguma coisa, ou seja, por exemplo, quando eu acredito que alguém é uma pessoa do mal, tudo que aquela pessoa fizer, eu vou considerar e eu vou olhar através desse prisma, e aí qualquer coisa vai me servir como prova de que essa pessoa realmente é má. E aí, nesse sentido, né, então a todo momento nós estamos aprendendo e ensinando. E aí o livro traz, né, que a primeira característica dos professores de Deus é a confiança. E depois nós vamos entender que a confiança é a base de tudo. E aí, né, você fala, nossa, mas por que a confiança, né? O curso também diz que a confiança terminaria com qualquer problema percebido exatamente agora. E é interessante isso, né? Porque uma pessoa trouxe no grupo de estudos e depois eu fiquei refletindo que no fundo, todos nós temos essa capacidade de confiar. Todos nós temos a confiança. E aí, quando a gente fala que desconfia de alguma coisa, é porque no fundo nós estamos confiando em algo que por si só não é confiável. Então eu vou dar um exemplo. Eu falo, uma vez uma amiga minha brincou, né, porque alguém foi tirar satisfação de alguma coisa que ela tinha dito e ela falou, puxa vida, mas eu não sou confiável. Eu mudo de ideia a cada momento, então assim, esse ser nosso, né, o pequeno personagem, ele de fato não é confiável. Se nós depositamos a nossa confiança nesse ser pequeno, é claro, é muito óbvio que nós vamos nos frustrar. E isso vai servir de material como prova de que as pessoas não são confiáveis, de que eu mesma não sou confiável. Mas por quê? Porque eu não estou confiando no ser maior. Então, o que acontece é essa mudança de onde eu deposito a minha confiança. Então é um primeiro momento, né, do professor de Deus. Eu deixo de confiar no meu ser menor e começo a confiar nessa outra voz que está aqui sempre dentro de mim, que se manifesta e que de repente eu começo a ouvir e começo a confiar cada vez mais nessa voz que me guia. E aí, nesse sentido também, no aspecto da confiança, tem a confiança, né, que nós temos em nós mesmos, ou confiança que nós temos nessa voz interna, mas também tem essa questão da confiança que nós depositamos nas outras pessoas. E veja que o que a gente chama de confiança, na verdade, não é confiança. Quando eu digo para alguém, eu confio em você, eu estou dizendo, na verdade, para essa pessoa que, de acordo com aquilo que eu considero justo e honesto,
eu acredito que você vá agir de acordo com esse padrão. E se você sair desse padrão, eu digo para você que você não é uma pessoa confiável. E no fundo, eu estou confiando no meu ser, que é vulnerável. Porque, na verdade, quando eu digo para você que eu não confio em você, eu estou dizendo para mim mesmo que eu não confio, que eu tenho um ser imortal, eterno, divino, que não é suscetível, não é vulnerável a nada. Então, no fundo, eu estou ensinando para mim mesma que eu não sou confiável, porque dependendo do que a outra pessoa fizer ali, alguma coisa aqui para mim vai acontecer. Eu vou me decepcionar, eu vou me magoar, eu vou ficar chateada, enfim. Então, essa questão da confiança eu achei muito interessante, achei muito legal, porque a capacidade de confiar todos nós temos, e nós temos essa confiança. O problema é depositar a confiança no lugar errado, né? E o que acontece também, porque o curso até fala que a confiança é a primeira característica do professor de Deus, é que de repente, não sei como é o processo aí para vocês, mas na maioria das vezes o processo espiritual é experimentado por muitas mudanças aqui no nosso mundo manifesto, né? No mundo da forma física. E aí muitas vezes essas mudanças são experimentadas com medo, porque de repente as coisas eram de um jeito e agora não são mais. E aí a confiança, né, que fica, que é assim, essa imagem que para mim é como se tivesse uma ventania e de repente alguns pilares ali permanecem, ou seja, o ser real permanece, ele não se muta ou não se dissolve por conta do que é impermanente, do movimento, né, das coisas ao redor. Então, esse primeiro momento, às vezes, é experimentado com medo, quando as mudanças começam a acontecer. E, de repente, no segundo momento, para um professor de Deus, ele vai começar a perceber que aquilo que ele valorizava, de repente, não tem tanto valor. Veja que é uma controvérsia, porque às vezes a gente pode ficar com a falsa impressão de que bens materiais não tem valor, então já entendi, o que tem valor são outras coisas, mas não é bem isso. Mas a gente começa a perceber que aquilo que eu valorizava, ou seja, aquilo que eu identificava como sendo a minha própria identidade, como eu reconhecia como sendo a minha própria marca registrada, sei lá, de repente se vai embora e aí eu tô lá e eu continuo sendo a mesma pessoa. Então, de repente, eu começo a mudar o meu valor e aí é quando eu começo a desalojar a confiança no que é impermanente que fatalmente vai me ferir. Porque é como o nome já diz, né? É impermanente, não foi criado para ser permanente, para ser eterno. Então, a gente... No fundo, como eu disse antes, o que a gente chama de confiança tem a ver com expectativa. E confiar, de repente, é esperar esse vendaval passar e ver o que ficou, né? E aí começa a ver, aquela coisa, sabe? Tem exercícios de meditação que falam, olha, se você não tivesse o seu braço, sei lá, a sua pele, você continua sendo você? Aí você não tem o músculo, você continua sendo você? Você não tem os ossos, você continua sendo você. E o que eu tô querendo dizer com isso não é que você vai ter que perder tudo para você começar a confiar, mas que muitas vezes esses balanços aí ocorrem e talvez esteja acontecendo com você porque a gente precisa nesse momento assentar, esperar a poeira baixar, literalmente, ver o que ficou e perceber o que realmente tem valor e o que não tem. Bom, isso é isso, gente. Super obrigada pela atenção e namastê!